Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, o Café Dialógico, que nos abriga aqui no nosso programa Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos em parceria com o SEI Campinas, que é localizado aqui, Eu sempre falo o endereço do SEI, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu falo o endereço do SEI para quem quiser visitar aqui o programa ao vivo, pessoalmente, que nós estamos ao vivo pessoalmente no Instagram do Freud Estupefato e no YouTube do SEI Campinas. Então, esses são os lugares que nós estamos aí presentes, na quarta-feira, às 7h10, 7h15 da noite. Então, quem aí que estiver na região, quiser visitar aqui ou ver a nossa live ao vivo, sintam-se à vontade. Então, fica aí o convite. Deixa eu só arrumar aqui a telinha. Peraí. Aí fica melhor, aí fica mais retinho. Pronto. E o Devaneios no Café, ele também temos uma parceria com a editora Vozes. E toda semana, conforme também eu vou recebendo, vou tendo aí os livros da editora Vozes, eu apresento a vocês aqui. Então tem essa novidade interessante desta autora que eu não conhecia particularmente falando, a Camila Townsend. Eu não sei como é que se fala o nome dela, mas é O Quinto Sol, uma nova história dos Aztecas. Este livro aqui, essa é uma nova publicação da editora Vozes, está aí para quem quiser conhecer mais. É um livro bem interessante, pois ele coloca ali o protagonismo da cultura, dos aztecas em relação às vozes silenciadas pela colonização, pela chegada da civilização, da forma cruel que aconteceu ali com os povos latino-americanos, não só os povos latino-americanos, A gente sabe que foram vários outros sobre o mundo inteiro, mas é o que também nós temos aí da nossa cultura, temos aí dentro da nossa proximidade, inclusive, sobre os povos aztecas. No Quinto Sol. Bem interessante esse livro, então ele é uma recomendação que eu faço a vocês, que aí é uma novidade da editora Vozes. E bom, hoje, não sei se excepcionalmente, mas eu acho que sim, eu acho que excepcionalmente hoje, a nossa live, ela não foi, a gente já está fazendo aí já há um tempo, temáticas que são escolhidas pelos participantes, pelos seguidores da página, mas hoje a temática não foi escolhida pelos seguidores da página, apesar desta temática já ter sido sugerida em algum momento, se não desta forma que eu estou colocando hoje, mas de alguma outra forma, ela já foi sugerida. Eu lembro que teve aí alguma votação em que ela estava ali meio que presente, e que eu dei hoje o título e a temática sobre o tradicionalismo e o voo. É esta a nossa temática de hoje, o tradicionalismo e o voo. O que essas duas coisas se coincidem, falam a respeito de algo. Então, a gente vai começar a devanear. Aqui eu tenho um livro bem interessante. Deixa eu até aqui achar onde que meus grifos aqui, tá? Eu vou ler alguns grifos hoje, talvez algum parágrafo inteiro, dependendo de como for. Tem algumas coisas bem interessantes nesse livro. Mas eu queria começar, para a gente conversar, Quem está conhecendo agora, ou quem participa há pouco tempo aqui do nosso programa, nosso intuito com o Devaneios no Café é que ele se torne uma conversa provocativa sobre temáticas
sobre movimentos atuais que estejam de alguma forma dentro do nosso imaginário ali coletivo, nosso imaginário comum, a fim de sair da visão comum cujas coisas elas são nos iniciadas ou apresentadas ou até direcionadas para que a gente vá para aquele caminho. Então, aqui o Devaneios não é para nós, não é um lugar de certezas, mas é principalmente um lugar de dúvidas. Então, as nossas colocações aqui dentro do Devaneios vai mais em direção a serviço do Puer. Estamos ali muito interessados no Puer. E isso tem a ver com a nossa temática de hoje, a gente vai para lá também. Então, a gente está interessado sempre na novidade. Todas as nossas colocações, quando a gente fala alguma coisa aqui, elas servem mais como uma inspiração do que como uma verdade factual, como algo que é, nossa, é assim mesmo. Então, aqui a gente tenta ver de diversas formas as mesmas coisas que nos tocam aí há tanto tempo. A Valéria chegando aqui, boa noite, Valéria, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema, Valéria, vai ser sobre o tradicionalismo e o voo, tá? E bom, o que essas coisas nos dizem, né? O que elas têm em comum? Aqui também está chegando a Enila. Boa noite, Enila, seja muito bem-vinda. Então hoje nós temos aí, o pessoal que quiser falar boa noite, que quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí, eu vou lendo durante a live, conforme for me sendo possível, tá? Então tá, vamos começar. A partir do momento que a gente está falando sobre tradicionalismo, sobre uma tradição, nós estamos falando sobre um compilado de costumes, de comportamentos, de tradições culturais, né, no sentido ali de algo que já vem a longa data, que já vem estabelecido há mais tempo, talvez, até do que a existência dos sujeitos que perpetuam aquele comportamento, aquele modo operandi de se relacionar e tudo mais. Então, a tradição, ela tem a ver com aquilo que a gente chama de velho, né? Ou talvez de Sêneca, se a gente for colocar numa linguagem mais arquetípica, pois a tradição, ela está voltada ao antigo, à preservação. Ela está voltada para... Então a gente vai ali qualificando, né? Em relação à tradição, a gente vai entendendo as suas qualidades. A tradição, ela está sempre voltada para aquilo que é mais conciso, é um chão mais firme, ela busca firmeza. Não à toa, ela sempre está preocupada, ela está sempre voltada às estruturas de tudo aquilo que ela está envolvida. Seja uma ideia, seja uma instituição, seja o que for, todas as coisas são uma tradição. Mas aí é o ponto. Antes de qualquer coisa se tornar uma tradição, ela antes foi uma novidade. Ela antes foi algo que foi inaugurado, foi inédito, foi algo arriscado. Ou seja, o germe da tradição é exatamente aquilo que ela se protege, aquela que ela busca se proteger. Não à toa, dentro da obra da psicologia arquetípica, o Hillman, ele relê o arquétipo do puer eternus como sendo aquele arquétipo do puer sempre errante. Não que ele não exista, tá? Não que ele não tenha a sua maneira, a eterna de ser vivida, com Peter Pan e papapá e pipi. Mas ele faz uma releitura
onde ele une a tradição com o novo. O Puer também fala sobre o novo, a novidade, o recente, o recém-nascido, aquilo que acabou, aquilo que inaugura alguma coisa. Se a gente for até, deixa eu só trazer um pouquinho aí, sem derrubar as coisas. Pronto. Então, se a gente for até ver qual, eu acho isso muito importante. A gente precisa ir até as raízes da tradição para ver como algo foi criado ali, porque é muito fácil se esquecer como aquela coisa foi criada e apenas repercuti-la, porque de alguma maneira ela já está no modo seguro, já está no modo automático. Mas olha só, nós temos aí, vou usar o exemplo mais palpável, talvez não seja a melhor palavra essa, mas o exemplo mais próximo que nós temos, inclusive, da temática da página, que é a psicanálise. Se a gente for ainda dentro da história da psicanálise, a psicanálise nasceu como um movimento contracultural. O próprio Freud, quem já assistiu aquele filme lá, como que chama aquele filme lá que dá? Não é Janela da Alma. Freud, Freud Além do Tempo. Eu acho que é esse o nome do filme. Freud Além da Alma. Talvez seja esse, Freud Além da Alma. É um filme antigo, mas eu acho que é Freud Além da Alma, se não me engano. É um filme antigo que conta um pouco da história de como o Freud apresentou a psicanálise na sociedade médica e como, no final do filme, mostra todo o rechaço que a sociedade médica teve em relação às ideias da psicanálise, porque eram ideias extremamente disruptivas para uma época. E aí a gente está falando de uma época onde falar-se sobre sexualidade já era algo extremamente tido como um tabu, e para piorar, a loucura do Freud foi além disso. Foi falar que o infanto, a criança, também tem sexualidade. Não como a de um adulto, mas também possui sexualidade. Aquilo ali, então, foi o fim da picada. Foi totalmente o fim da picada. Como é que esse louco chega com essas ideias assim, que somente um pervertido teria umas ideias como esta? Um maluco, um maníaco teria ideias como essa. Essa é a gênese da psicanálise. Então, o que é mais interessante, eu vou mais lá atrás. Eu estou fazendo uma resenha, tá? Estou fazendo um apanhado geral, excluindo alguns detalhes mesmo, porque não tem tanto tempo para a gente conversar sobre isso. Não é para a gente falar sobre a história da psicanálise, mas é olhar para a história da psicanálise como uma metáfora também muito interessante do que também ela vai se tornando dentro desses anos. A gente tem aí mais de, 120 anos de psicanálise, quase 130 anos de psicanálise já inauguradas. A gente coloca aí que a psicanálise nasce em 1900, com a inauguração da obra do Freud, A Interpretação dos Sonhos, como uma obra inaugural. Nós temos aí agora quase 130 anos de psicanálise, ou seja, já é uma senhora, a psicanálise já é uma senhora dentro do campo dos conhecimentos humanos. Não vou falar das ciências, mas do campo dos conhecimentos humanos também já está se tornando uma senhora aí. A Silvia Nóbrega, olá Silvia, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso tema de hoje, tá? E olha que mais interessante ainda,
Eu estou pegando só a história da psicanálise, não estou falando da psicologia agora, tá? Porque a psicologia tem outro pai, né? É o Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia, é considerado o pai da psicologia. O Freud é da psicanálise, então estou só me limitando à psicanálise por N motivos. O que acontece? Para quem já viu, já estudou um pouquinho da história da psicanálise, as coisas mais básicas que se apresenta é de que o Freud teve diversos discípulos que romperam com ele. Ou até mesmo pessoas que gostavam da psicanálise, seguiam a psicanálise, não eram diretamente discípulas, mas que por algum motivo ou outro falou, não quero mais vir aqui. O Peirce é um exemplo. Peirce ele não era exatamente um discípulo de Freud, mas ele era um psicanalista. Aí ele sofre ali uma certa desilusão com o próprio Freud, e aí ele vai se voltar mais para as teorias humanistas e mais especificamente a Gestalt. Temos Jung, que foi aí um discípulo direto de Freud, que rompeu com ele. E o que é mais interessante, grande parte das ideias de Jung, principalmente o Jung mais maduro, não se direciona para não é uma outra faceta da psicanálise. Como muita gente fala, o Jung rompeu com Freud para criar sua própria psicanálise. Não, chama psicologia analítica, que é outro nome de dizer psicanálise, tá? Tem gente que fala, psicologia analítica não é psicanálise. É a mesma coisa, é só pegar ali as gêneras da palavra. Só que o Jung quis dizer o seguinte, não é a psicanálise do Freud. Por isso que ele deu o nome de psicologia analítica. Ele continua fazendo uma análise da psique, continua ali debruçado na qualidade que essa psique se apresenta, mas é só para falar, olha gente, não é do Freud, tá? Não é sobre isso. É uma psicanálise, mas não é do Freud. Porque, digamos assim, o nome de psicanálise começou a ganhar força e institucionalização através dos freudianos. Tanto do Freud também, de uma certa forma, ele faz aquela liga lá dos anéisinhos, tudo mais e tal. Mas, principalmente por conta do corpo freudiano, que vai se formando por uma sociedade que tem ali, é uma sociedade, de uma certa maneira, com uma influência social e econômica ativa dentro daquele parâmetro, se difunde para as partes mais ricas da sociedade, é uma sociedade europeia, é uma sociedade branca, e que é uma sociedade que vai pegando absorvendo as ideias da psicanálise e vai institucionalizando estas ideias. Então, existia institutos de psicanálise, o próprio Jung foi um presidente do Instituto de Psicanálise do Freud e tudo mais. Ele rompe com o Freud, não só o Jung, o próprio Alfred Adler, o criador da psicologia individual, pessoal, né, tanto faz o nome, o Wilhelm Reich, criador da psicologia corporal, também. Então a psicanálise, ela também tem dentro do seu germen esse movimento disruptivo, até dentro dela mesmo, até dentro da sociedade ali, freudiana e tudo mais. Quem buscava um outro tipo de pensar, uma outra maneira de se ver a psique, precisava romper com aquela instituição. Foi o que o Jung fez, foi o que o Reich fez, foi o que um monte de outros fizeram também. Teve os que ficaram mais ou menos, teve os que ficaram e aceitaram tudo, teve os que ficaram e criticaram. Então, tem diversas variantes aí também envolvidas.
Mas a germe da psicanálise é este movimento disruptivo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí a gente pega hoje e a gente começa a ver que uma ideia que ela não é tão dita, mas ela é vivenciada dessa maneira. E isso é muito sutil, mas ela é mais percebida através do imaginário popular até. Vou dar um exemplo. Teve há alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás talvez, uma publicação que ela inclusive foi, eu comentei ela, agora não lembro em que live foi, mas foi com o Daniel Roisman, que fez junto comigo o livro Vamos Ter uma TR. Eu comentei essa publicação junto com ele numa live que eu fiz, eu não vou lembrar agora qual é. A gente fez várias e várias lives aí também durante a pandemia e tudo mais. E teve foi alguma publicação, acho que na época era Twitter ainda, não era nem X. Hoje em dia é X, né? Mas era o Twitter na época. E ali tinha uma colocação naquela publicação, apresenta uma ideia, mas ela apresenta uma ideia comum e que inclusive ela é alimentada, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa perguntando, Loredo Psico, acabei de entrar, poderia me informar a pauta da live? Hoje o nosso tema, viu, Loredo, é sobre o tradicionalismo e o voo, tá? Nós estamos falando sobre essas duas qualidades e como elas se interferem entre si, como elas se relacionam ou não se relacionam, e quando se relacionam e por aí vai. Então é sobre o tradicionalismo e o voo, tá? Então, aqui eu estou pegando só uma imagem aqui. Então o que acontece? Na época tinha uma publicação que falava mais ou menos o seguinte: se o melhor psicanalista do Brasil falou isso, quem é que pode refutar? Foi alguma publicação, estava exatamente isso, se o melhor psicanalista do Brasil falou isso, quem é que pode refutar? Alguma coisa assim. E a problemática que nós trabalhamos dentro da live foi de que este imaginário de que existe então o melhor psicanalista, o que há contido nele? E aí tem várias coisas. E uma delas é o seguinte: isso não é tão dito, mas isso é muito vivenciado. É colocado muito de que a qualidade de um profissional é mensurada de acordo com ele é vinculado com o quê? É mais ou menos o seguinte, é também uma outra forma de dizer. Alguém está dizendo alguma coisa provocativa. Numa tentativa de invalidar esta provocação, eu digo a esta pessoa: mas você estudou aonde? Cadê o seu diploma para poder falar isso? Ou seja, a pessoa não tem autorização para dizer nada se ela não tiver uma instituição que a baseie. Mas aí, pegando toda a história da psicanálise, que aqui eu fiz um resumão mesmo, o que teria sido da psicanálise se ela precisasse, até hoje, ser validada por alguma outra instituição? É uma pergunta, inclusive, muito provocativa, porque, de uma certa forma, tanto Freud quanto Jung, que são os autores que eu tenho mais proximidade de estudos aí, além do Hillman, grande parte das publicações que eles fazem, grande parte dos seminários que eles dão para as sociedades e afins, são para a sociedade médica.
são voltadas e pautadas para essa sociedade, a fim de que aquela ciência nova que eles estavam propondo fosse validada. Então, de uma certa maneira, faz muito sentido a entrevista que o Freud fez a Giovanni Papini, foi publicada póstuma, ou seja, depois da morte de Freud, em que o Freud diz que ele era um médico por obrigação, mas ele era um escritor por vocação. Pois ele entendeu que se ele não convencesse a sociedade médica de que aquelas ideias que ele estava sugerindo eram ideias palpáveis, ele precisava prová-las de alguma forma, inclusive sob as medidas da medicina, aquilo que ele estava dizendo não seria válido. Mas o Freud, ele sabia, e é o que ele faz, inclusive, no seu percurso de vida até o final, de que se ele continuasse se embasando apenas nas ideias médicas para se falar da alma ou da psique, ele continuaria extremamente limitado, ou seja, o seu voo, o voo da psicanálise seria um voo de galinha, seria um voo curto. Ele vai buscar alimento aonde? Principalmente na literatura e na poesia. O Freud se aproxima muito mais da literatura e da poesia. O Jung faz isso também, ele faz isso de umas outras formas, ele vai buscar ali... o Jung, ele é meio maluco, ele já vai e vai pegando vários... vai ler alquimia, é bem disruptivo, que é o doido que vai falar de alquimia, que vai falar de mitologia, e vai falar que isso vai cuidar da cabeça, entre aspas, das pessoas. Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse, muito disruptivo. Só que começa-se a criar as tradições, começa-se a criar as sociedades. E, repito, elas são sim necessárias. Elas são necessárias. Esse é um ponto também base. Aqui é a Gleide chegando. Boa noite, Gleide. Seja muito bem-vinda. Pois, de alguma maneira, elas guardam, elas protegem, elas asseguram com que aquele conhecimento continue sendo difundido, você tenha uma base. Mas, ao mesmo tempo, o quanto da nossa segurança não é também um medo? Aí também agora eu começo a colocar uma pequena crítica. O quanto da nossa tentativa de ficarmos seguros já não passa da questão de uma proteção e vai para um medo. Qual é a diferença? Quando nós estamos falando sobre proteção, estamos falando sobre algo que está adquirindo as suas condições, ainda não tem condições próprias de voar. Em contrapartida, o medo eu já tenho as condições de voar, mas eu estou evitando o desejo do voo. Eu não quero entrar em contato com esse desejo, porque esse desejo vai acabar destruindo alguma coisa. E sim, sempre que nós entramos em contato com o desejo de alguma coisa, ele acaba destruindo alguma coisa. Isso é uma característica do novo. Ele não consegue acessar nada se as coisas estiverem sempre da mesma forma. Não existe espaço para nenhuma novidade se todas as coisas continuarem sempre as mesmas. Não existe. E aí eu acho que eu posso fazer uma pequena leitura de um grifo que eu fiz aqui no livro do Puer, Ensaios sobre o Arquétipo do Puer Aeternus, James Hillman. Que são ensaios, tá? São compilações
imaginários que o Hillman traz sobre o puer. E é muito interessante aqui algumas coisas. Eu vou tentar pontuá-las. Aqui é só para a gente provocar, tá, pessoal? Eu não estou colocando que o tradicionalismo é algo que tem que ser exterminado também, porque aí a gente vai para um outro extremo. Mas olha aqui, ó. Na página 42, essa aqui é a edição que eu tenho da editora Paulus. É isso mesmo. No último parágrafo da página 42 até o final do parágrafo, que vai terminar na 43. Eu vou ler o parágrafo inteiro, que ele é bem interessante inteiro. Portanto, o puer, a gente também pode colocar aqui como o novo, a novidade, a criança não agora como sendo literalmente uma criança, mas aquele ser que está sempre que se volta mais para o curioso, para o que está acima também, dá para colocar, há esse movimento vertical do puer, também ele busca o que está acima de alguma forma. Então, portanto, o puer personifica aquela faísca úmida dentro de cada complexo ou atitude, que é a semente dinâmica original do espírito. É o chamado de uma coisa para a sua própria perfeição. O chamado de uma pessoa para o seu self, para o seu verdadeiro consigo mesmo, para manter a conexão com o seu próprio eidos divinamente criado. Essa frase é interessante que vem aqui a seguir, olha só. O puer oferece conexão direta com o espírito. O que é interessante aqui, ó. O puer oferece conexão direta com o espírito, não é com a alma. Por que eu estou comentando isso, tá? Porque aqui é um ponto muito interessante. Aí vai dar um panaço para a manga, mas a gente não vai ter tanto tempo para isso, mas vou tentar resumir. Como é que o puer aparece, por exemplo? Na clínica, a gente poderia imaginar, a gente vê o puer acontecendo, por exemplo, em alguém que está sempre buscando renovar a sua vida e não sai do lugar, sempre parado, sempre muito cansado, sempre as pessoas sugam a sua energia, as pessoas dizem ali para ele, puxa, ele não leva nada a sério e tudo mais, tal. Muito disso até arremete-se à proximidade, ou aparente à proximidade de um complexo materno. Porém, o que o Hillman nos localiza aqui é muito mais interessante. Ele sai dessa prisão, até mesmo imaginal, que se fica ali do puer em relação ao complexo materno, e localiza que o movimento do puer é espiritual. Ou seja, ele é um movimento que não é da alma, é do espírito. Então ele está buscando ascensão, grandiosidade, quer mais, eu quero ter, sentir mais, o que ele busca o sol. Pensando ali até na imagem do Ícaro. Mas o Hillman vai dizer então que ali o que falta ao puer não é raiz. Não adianta você falar para uma pessoa que está ali, bota ele para trabalhar, bota ele para fazer jardinagem. Pois ele localiza então que falta no puer é a alma. Ele precisa da alma. E é claro que se ele vai precisar de alma, ele vai precisar fazer um movimento de descer. Ele precisa fazer essa conexão vertical. Se você quer subir, você precisa aprender a descer. Esse é um ponto. Mas não é nesse sentido maníaco de dizer, então ele vai aprender a fazer jardinagem. Não, é de despertar a alma. É de se aproximar da alma. O que a sua imaginação está dizendo? Para onde que ela está apontando?
E nesse sentido, é a possibilidade do voo. O voo, né, tem até uma frase do Bachelard que é muito interessante sobre isso. O voo é mais a possibilidade de tirar os pés do chão do que de ganhar asas. Olha que metáfora interessante. Ele não está dizendo sobre lá criar raízes, crie suas raízes. Está dizendo o seguinte: as raízes serão criadas conforme você possibilita-se a tirar seus pés do chão, a parar de se fixar em coisas literais, para que a sua vida supostamente melhore. Falta alma, então precisa sair do literal, senão não tem voo. Né, que o Loredo, com licença, todos estão saindo por motivo de trabalho. Fica tranquilo, Loredo, a live vai ficar gravada, tá? Fique à vontade. Esse é um ponto muito interessante que o irmão está trazendo. Eu continuo aqui, ó. Vou tentar pelo menos ler esse parágrafo, porque ele é muito bom. Se a gente tentar quebrar, olha o que ele fala, se a gente tentar quebrar a conexão espiritual que o Puer estabelece, quebre essa conexão vertical, ou seja, ele precisa de verticalidade, ele precisa ter contato com acima, abaixo, abaixo, acima. Quebra essa conexão vertical e ele cai com as suas asas quebradas. Quando cai, quando o novo cai, perdemos o propósito incandescente. Se é incandescente, tem desejo. E urgente. E ao invés, começa uma longa marcha processual pelas câmaras de poder em direção ao velho rei de coração endurecido, que frequentemente está disfarçado ou indistinguível do velho sábio doente, que é uma anotação minha. O velho sábio doente, ou este rei, ele está doente, pois o Puer, ou o novo, está com as asas quebradas. O Puer está com as asas quebradas é o que faz com que este velho sábio esteja doente, endurecido, enrijecido. Ele não quer sair do lugar. Olha que conversa que o Riemann ele propõe entre esses dois, que parecem ser opostos e não são. Essa tragédia ocorre todos os dias, até e na própria análise, até dentro da análise e até entre analistas. Não foi à toa porque eu trouxe a história do Freud, não, né, da psicanálise. Olha, escutem mais. Trabalhemos para ultrapassar o Puer em nós mesmos e vislumbrarmos à frente imagens do velho sábio de amanhã. E aquela busca Puer que originalmente nos levou a Jung, ou seja, é um movimento disruptivo desde esta época que ele está descrevendo, é firmemente ultrapassada através da adaptação bem-sucedida ao mundo horizontal da ciência acadêmica ou da clínica. O artigo publicado, a abertura de um consultório, o reconhecimento por uma sociedade profissional, casamentos e filhos, a influência arquetípica de Ulisses, capitão, marido e pai, até que tenhamos nos tornado, já antes dos 40, porque aqui ele está fazendo uma brincadeira com a metanoia do Jung, tá? Indistintos das estruturas que o aspecto Puer em nós é chamado a transcender. A faísca extinta por esse ultrapassamento heróico deixa atrás de si tristes frustrações, amargura e cinismo, as emoções próprias do sênix negativo. Ao conquistarmos os complexos parentais no primeiro plano neurótico, nós abafamos o pano de fundo arquetípico. O Puer sofre uma enantiodromia em direção ao sênix. Ele troca as faces de Iana. Portanto, somos levados a reconhecer que não há nenhuma diferença básica
entre o puer negativo e o sênix negativo, exceto por a sua diferença na idade biológica. Aqui ele está dando uma complicada geral, ele está dizendo quase o seguinte, tá? Isso aqui é uma leitura minha. Não é porque você vai ficar mais velho, porque você vai ficar mais sábio. Você pode continuar tão ignorante quanto você começou a sua vida. Se você não se despertar para as suas novidades, você vai continuar ignorante. Não é a idade que vai te dar sabedoria, pelo contrário, a idade vai ser anti-sabedoria. O ponto crítico nesse processo, que é representado pelo ponto médio da vida biológica, é também o ponto médio de qualquer atitude ou função psicológica que envelhece, mas não muda. O idealismo e o eros do começo sucumbe ao sucesso e ao poder, para serem reencontrados, como vimos em nossas reflexões sobre o Sênix, apenas no final, quando o sucesso e poder falham, quando Saturno está exilado do mundo. Então, eros como lealdade, amizade e idealismo, como insight profético e contemplação da verdade, retornam. É fantástico, porque é como se ele estivesse descrevendo, dizendo o seguinte: quando nós podemos aprender falhando, falhar aprendendo, é que nós começamos a criar asas melhores. Mas se eu pego as asas de alguém que já tem as asas prontas, eu vou falhar eternamente comigo mesmo e nunca vou conseguir voar, porque nada deste voo é sentido por mim mesmo. É um voo mecânico, é um voo que não é com as minhas próprias asas. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: se eu pegar as ideias de Freud e não me inspirar nas ideias de Freud para ter as minhas próprias ideias, ou até mesmo, se as ideias de Freud me inspiram e eu substituir a minha inspiração pelas ideias de Freud, porque elas são mais aceitas socialmente ou por uma sociedade, eu vou estar eternamente lutando contra mim, pois qualquer coisa que eu diga, eu vou entender aquilo como sendo errado, como sendo ruim. O puer negativo é o mesmo do sênix negativo. Essa é uma ideia que eu acho fantástica e que o Hillman nos dá um nó. Um nó para ir tentarmos transformar como um laço. Bom, essa foi uma live para provocar tradicionalismo e o voo. E tem muita coisa desse tema. É um tema muito vasto. É um tema, assim, tem muita coisa para se falar sobre ele. Eu quis só dar uma pincelada mesmo, só uma provocadinha. Tem muita coisa que não é possível ser dito aqui por conta de tempo e por conta de espaço. Mas que a gente aprenda, aqui até a Gleide falando, aprendamos a voar caindo. Sim, mas aí também tem um ponto, tá, Gleide? Não é voar para cair, mas é aprender a cair para voar. Tem uma coisa nas artes marciais que é muito interessante, que é o seguinte: elas falam assim, olha, evite cair, mas você vai aprender a cair bem, porque caindo bem, você está mais apto a voar, apto a aprender a caminhar, a fazer movimentos diferenciados. E realmente isso acontece, porque o que acontece? Uma hora ou outra a gente vai cair. É impossível evitar a queda, a gente vai cair. Quando a gente está nesse movimento de novidade, de aprendizagem, é necessário cair. Mas uma queda que não rompa com a nossa possibilidade de voar. Esse é uma outra tipo de queda. É uma queda que não nos enterra. É mais interessante ainda. É uma queda que nos permite voar.
olha que posição, olha que lugar marvado que ele nos colocou aqui. Uma queda que nos permite voar. Imaginar uma queda que nos permita voar. Aqui é Nila. Que live intensa. Fiquei apenas contemplando e deixando a alma devanear junto. Que bom, Nila. Fico feliz. Os nossos devaneios estão mais maduros, inclusive, né? Tem ganhado esse corpo aqui. Nós estamos ganhando o corpo psíquico a cada semana. E hoje eu acho que é a 126ª. Aqui é a Valéria. Que as pessoas nos inspirem a voar. E que o voo nos inspire a nos relacionar também, Valéria. Também tem essa. Porque sem relação não tem voo. Se a gente tenta cortar a relação, a gente corta nas nossas asas. Lembrando que Eros é constituído de asas. Tá? Constituído de asas. Sem asas ele não é Eros. Ele é outra coisa. Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Hoje eu falei mais, né, e tudo mais. Então, é um tema bastante complexo, é muito rico, tem muita coisa nele, mas eu só quis dar uma pincelada, tá? Tem aqui uma outra observação da Gleide. Li nesses dias sobre um pássaro primaveril que caiu antes de chegar no fruto. Então, existem esses tipos de voo também. É que acontece. A gente aprende. A cada tipo de voo é uma aprendizagem. Como? Né? Como voar? Então, que a gente possa pegar essas formas aí. Muitíssimo obrigado, pessoal, a todos e todas vocês, principalmente, que participaram aqui da nossa live. E nos vemos novamente na semana que vem, aí na quarta-feira, tá? E lembrando, tá, para quem aí estiver interessado, já estamos quase entrando no mês de agosto. Mês de agosto vou iniciar o Ateliê de Imagens. É um grupo de estudos aonde nós vamos evocar a alma para o corpo. Chamar a alma para a gente se relacionar com ela. Não é só um grupo de estudos, é um grupo para chegar na alma. Para conversar nos termos dela. Elevar a nossa consciência para lá. Tá? Então, aí faço o convite para quem quiser participar do grupo. Vai começar dia 10 de agosto. É um grupo fechado, só para quem tiver realmente interesse, onde nós vamos iniciar ali os estudos sobre psicologia arquetípica, sobre alma, tá? A Alda aqui falando, muito massa. Obrigado, viu, Alda? Muito obrigado pela sua participação aqui também. E nos vemos aí no próximo Devaneios na semana que vem, tá, pessoal? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.